A lenda da caverna das pedras preciosas no centro-sul do Paraná. Minha madrinha sempre dizia que, nas redondezas de Barbosa Ferraz, no Paraná, existe uma caverna que poucos têm coragem até mesmo de mencionar. Uma caverna que esconde, ao mesmo tempo, um tesouro brilhante e uma maldição antiga. Ela me contou que, quando criança, costumava brincar com os irmãos no meio do mato, correndo entre as trilhas de terra batida. E foi assim, um dia, que acabou encontrando a tal caverna. Ela não procurava nada, apenas se escondia das brincadeiras, e de repente, ali estava a entrada, meio encoberta por pedras e galhos, iluminada por uma fresta de sol que parecia indicar o caminho. A curiosidade falou mais alto. Ela entrou, e logo sentiu aquele ar frio, úmido, que cheira a pedra molhada. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o brilho. As paredes estavam cobertas de pedras coloridas, vermelhas como fogo, verdes como folhas de verão, azuis como o céu depois da chuva. Mas o que mais marcou a memória dela não foram só as pedras, foi uma criança. Dentro da caverna, havia um menino que parecia ter a mesma idade dela. Ele não falava muito, apenas sorria e mostrava os cantinhos da gruta como se fosse seu lar. Eles brincaram juntos muitas vezes, correndo entre os reflexos coloridos das pedras. Só que, quando ela voltava para casa e contava para os irmãos, ninguém acreditava. Um dia, enquanto ela ainda brincava lá no quintal embaixo da jabuticabeira, na porta da sala, um homem muito rico da cidade vizinha apareceu. Ele havia ido atrás do pai dela para oferecer um serviço, mas acabou encontrando-a dentro da caverna, sentada, brincando com aquelas pedras que brilhavam como fogo. O homem ficou sério, mas não demonstrou surpresa. Não contou nada sobre o verdadeiro valor daquelas pedras. Apenas disse ao pai dela que gostava de coisas diferentes, e que queria comprar algumas daquelas pedras para decorar a casa e o aquário. O pai dela, humilde e sem entender, aceitou a proposta. O homem pagou um valor que, na época, parecia grande demais para um capricho simples. Dinheiro suficiente para mudar a vida da família. E mudou. Com aquele dinheiro, eles compraram uma casa na cidade, pagaram todas as dívidas, e ainda sobrou para comprar uma Toyotinha com carroceria azul, bem conservada. Minha madrinha lembra do brilho nos olhos dos irmãos quando chegaram em casa com a caminhonete carregada de comida, roupas e calçados novos. Eram 8 irmãos, e todos receberam o que precisavam. Durante quase 2 anos, viveram sem preocupações, com fartura na mesa e tranquilidade no coração. Mas a história não terminou aí. Com o tempo, minha madrinha percebeu que o menino da caverna não aparecia mais. As risadas dele se perderam no silêncio da gruta. Quando tentou voltar, a entrada já não estava lá. Era como se nunca tivesse existido. Foi então que a avó dela contou a verdade. Aquela caverna só aparece para pessoas puras de coração. Quem entra lá carrega consigo uma provação, porque o lugar é guardado por um espírito. Um homem ganancioso, de séculos passados, que havia descoberto o tesouro e morreu soterrado pela própria ambição. Sua alma ficou presa, transformada em guardião das pedras. Dizem que, antes de permitir que alguém leve algo dali, ele aparece em forma de sombra, com olhos de fogo, e faz sempre a mesma pergunta. O que você veio buscar aqui? Se a resposta for riqueza ou poder, a pessoa nunca mais volta. Mas se o coração for limpo, e a intenção verdadeira, o espírito se desfaz como pó, permitindo que a pessoa leve um pedaço daquilo que pode mudar sua vida. Minha madrinha acredita que o homem rico da cidade vizinha tentou encontrar a caverna, mas não conseguiu, e ela fala que só encontrou porque a família precisava daquele respiro. Afinal, depois disso, a caverna desapareceu. Ela nunca mais encontrou a entrada, nem mesmo quando voltou com os irmãos e procurou por horas. Era como se a caverna tivesse escolhido aquele momento e depois se escondido novamente no coração da mata. Hoje, quando ela conta essa história, sempre avisa. Não procure a caverna. Ela só aparece a quem deve aparecer. E se aparecer, esteja pronto, porque o espírito vai te testar. E assim a lenda continua viva, passada de geração em geração, lembrando que a verdadeira riqueza talvez não esteja nas pedras brilhantes, mas no que a gente carrega dentro do coração.